Bom, dando prosseguimento aqui à segunda parte da música Quadros, né? A gente vai entrar no refrão e depois vai ter a parte do segundo verso do BK. Heróis vestem capas, salvam pátrias, detêm balas. Medalhas de prata não valem nada. Batalhas são quadros de um passado inalterado. E o que resta sempre são quadros. Os copos gelados trazem corpos gelados à tona. Dizem que a morte é o preço da honra. Eu não sei. Homens seguem leis, e mesmo assim morrem por causa das leis. Esse é o refrão. Refrão muito foda. Heróis vestem capas, salvam pátrias, detêm balas. Medalhas de prata não valem nada. As batalhas são quadros de um passado inalterado e o que resta sempre são quadros. Cara, isso aqui é uma coisa assim, uma parte da música, justamente o refrão, que é muito interpretativa. Heróis vestem capas, salvam pátrias, detêm balas. Medalhas de prata não valem nada. É, lembra quando ele falou que ele quer ser um vitorioso e não um vice-versa? Acho que ele está realmente tocando novamente nesse ponto. Quando a gente está falando aqui em heróis, os heróis só existem na ficção, né? E a gente sempre remete, por exemplo, que a gente tem heróis na vida. Por exemplo, um herói para alguma pessoa pode ser o pai dela, a mãe dela. Para mim, por exemplo, minhas heroínas foram minha avó e minha mãe. Eu não tive a presença do meu pai na minha vida e elas foram as minhas heroínas. Aqui ele está expondo uma realidade que heróis vestem capas, salvam pátrias, detêm balas, mas que eles realmente não existem. A gente não precisa esperar, porque essas pessoas não existem. E ele fala: batalhas são quadros de um passado inalterado, e o que resta sempre são quadros. Se as batalhas são quadros de um passado inalterado, e eu vou remeter aqui à história, justamente um ponto da minha formação, e o que resta sempre são quadros, uma coisa interessante é que desde que a humanidade começou a se firmar como sociedade, as batalhas sempre acontecem por um mesmo motivo: o poder. É, e essas batalhas sempre acontecem se remetendo ao passado, revanchismos, né? Por exemplo, a Primeira Guerra é muito marcada por esses revanchismos, a Segunda Guerra também, e essas batalhas que realmente acontecem ou entre um país e outro, até entre as pessoas, são, são coisas que aconteceram no passado e que sempre são trazidas à tona de novo. E o que resta sempre são esses quadros, né? Essas coisas que estão marcadas, emolduradas na cabeça das pessoas que sempre ficam, essas marcas, essas cicatrizes. Essa é uma parte muito interpretativa também, uma parte muito enigmática, né? Inclusive é até estranho, fica meio estranho eu estar falando dessa parte aqui, porque é uma parte realmente assim muito assim enigmática, muito entrelinha. Heróis vestem capas, salvam pátrias, detêm balas. Medalhas de prata não valem nada. Batalhas são quadros de um passado inalterado e o que resta sempre são quadros. E entra numa parte que é um pouco mais explícita. Ele fala: os copos gelados trazem corpos gelados à tona. Copos gelados a gente pode remeter às bebidas em bares, né? Geralmente copos gelados, as bebidas são servidas geladas, cerveja, né? Whiskies, entre outras bebidas. E essas bebidas, né, que sobem para a cabeça da pessoa quando ela está bêbada, trazem corpos gelados à tona. Pessoas bêbadas tomam coragem para cometer atos e fazer coisas assim, né? Então, os corpos gelados trazem corpos gelados à tona, seriam pessoas que ficam bêbadas e cometem atos, né? Por exemplo, as pessoas bebem e sofrem um acidente, acabam matando outras pessoas, ou vão lá e cometem crimes por causa da coragem que a bebida cria na cabeça delas, e dizem que a morte é o preço da honra. Eu não sei, né? Ele fala: se a morte é o preço da honra, eu não sei, eu não vou colocar minha vida a risco por conta da minha honra, né? E aí ele fala: homens seguem leis e mesmo assim morrem por causa das leis. Essa é uma parte muito foda. A gente está sempre seguindo leis, né? Regras impostas pela justiça, socialmente constituídas. Como, por exemplo, no caso do Brasil, a gente possui nossa própria Constituição. Mas a gente está sempre morrendo por conta dessas leis, ou de ultrapassar essas leis.
E é justamente o que o BK falou no começo da música, de ultrapassar essas leis. Então ele está trazendo um ponto aqui que também pode ser as leis da natureza, né? A gente está sempre a gente morre pelas leis da natureza, né? Talvez uma falência de órgãos do nosso corpo, catástrofes, doenças, são leis da natureza, leis da física, leis da biologia. Então, a gente está sempre seguindo essas leis, mas sempre também morrendo por elas. É um refrão bem para dar um baque mesmo e quebrar o ritmo da música e trazer o segundo verso que vai ser introduzido agora. Vi um homem de muitos quilos, morrendo por poucas gramas. Vi um homem desconhecido, morrendo atrás de fama. Um homem morrer de amor pela mulher que não o ama. Aqui o BK já está expondo essas pessoas que chegaram nessa vida adulta, né? Que é o que o BK falou lá de ser criança e alcançar os sonhos que a gente cria lá. Vi um homem de muitos quilos morrendo por poucas gramas. Um homem de muitos quilos morrendo por conta de drogas, né? Geralmente drogas são vendidas em poucas gramas. Então, há um homem de muitos quilos, né? E aqui o BK tá remetendo por uma vida, vale muita coisa morrendo por poucas gramas, né? Nem a questão, tá, às vezes, do peso do cara, o cara ser gordo, mas é realmente o que é uma vida perto de, por exemplo, 100 gramas de cocaína, de maconha, sei lá. Então, o BK tá expondo aqui uma realidade muito foda. E ele fala: viu um homem desconhecido morrendo atrás de fama. Quantas pessoas aí não querem alcançar a fama e fazem coisas, fazem loucuras por ela e acabam morrendo no caminho, né? E um homem morrer de amor pela mulher que não ama. A gente sabe que existem casos de suicídio, depressão, é, e até de assassinato por conta de amor não correspondido. É um grande perigo, né? E BK tá dando uma mensagem aqui de assim, a gente tem que frear esses sentimentos também. Então, tudo isso. Ele falou pra gente ultrapassar os limites, mas até que ponto ultrapassar esses limites? Novamente, o BK trazendo a noção de equilíbrio pra música. De um quadro grave eu faço um quadro de arte. Rimando a vida somos a voz da cidade, que nos divide em facções, drogas e armas, broncas e áreas. Temos De um quadro grave eu faço o quadro de arte. Rima da vida somos a voz da cidade, que nos divide em facções, drogas e armas, broncas e áreas. Um quadro grave, quando a gente fala que uma pessoa está em quadro grave, é que ela está próxima à morte, né? E aí o BK fala que, expondo essa realidade de quadros graves, né, a, ao longo da vida aí a gente vê muitas pessoas em estados graves, né? Não só, por exemplo, a pessoa está no CTI e está perto de morrer, mas a pessoa está num quadro grave na vida dela, passando por muita dificuldade, e o BK faz disso um quadro de arte, ele transforma isso em arte. Então ele fala, rimando a vida, nós somos a voz da cidade. Ele está expondo essas coisas que acontecem ao longo da vida das pessoas, né? As pessoas passam por essas partes decisivas, essas grandes dificuldades, esses grandes dilemas, né? Então, ele está falando aqui que ele transforma esses quadros graves, né? Essas partes difíceis das vidas das pessoas em um quadro de arte. Então, ele fez essas dificuldades virarem música, né? Ele está expondo isso e fazendo isso virar arte. Muito foda. E aí, a voz da cidade que nos divide em facções, drogas e armas, broncas e áreas. A polícia geralmente divide realmente as partes de controle, ali falando da favela do Rio, já vi documentários sobre isso, realmente em facções, pontos de drogas, broncas e áreas, né, que geralmente são divididos. Então ele está expondo essa realidade. um jeito de nascer, mais de 1000 pra morrer. E quem tá preparado para o qual vai ser? Robocop é o herói só na TV, então nem sempre a arte imita a vida. Temos um jeito de nascer, mais de 1000 para morrer. E quem tá preparado para o qual vai ser? Pô, a gente sabe que para nascer só tem realmente uma forma, né? Mas e aí? Para morrer tem várias. Você pode morrer a qualquer momento. Eu, você, qualquer pessoa aí que está ao seu redor, pessoas longe, qualquer pessoa do mundo, nesse momento, por exemplo, deve ter alguém morrendo agora. Isso é muito louco de parar para pensar. Mas e aí, qual que é o jeito de morrer? Se a gente soubesse qual o jeito que a gente vai morrer, a gente teria como evitar. Mas a gente não sabe. E aí? Quem está preparado para qual vai ser? Né? É isso que o BK está falando. Assim, a gente vai morrer em algum momento da nossa vida. Mas e aí? Quem que tá realmente preparado? Quem se prepara para morrer? Ninguém faz isso, né?
Isso é uma dificuldade muito louca. E ele fala, Robocop, né, que é aquele filme daquele policial robô, né, ele é o herói só na TV, então nem sempre acha muita vida. Então ele tá falando aqui que da corrupção da polícia, da corporação, né, e realmente existe isso, né, a gente sabe, já foi exposto várias vezes, e que a polícia possui uma praga lá dentro, né? E que a polícia tem sua própria corrupção, né? Dentro da corporação. E ele fala que o Robocop é herói só na TV, então a polícia, né? Os policiais são heróis só na TV, então nem sempre a arte imita a vida, né? Nem sempre o que a gente vê no cinema, no teatro, na própria música acontece realmente na nossa vida. Então a gente precisa ter esse cuidado para poder dividir as coisas. E isso aqui também é outra parte muito foda. Sobre que ninguém vai falar, só nós podemos falar. Começar uma nova e terminar uma antiga briga. E a situação não muda. Vocês sabem o que plantam e o que colhem na muda. Na gorjeta miúda, um de confiança se tornou um Judas. Ele fala assim: sobre o que ninguém vai falar, só nós podemos falar. Começar uma nova e terminar uma antiga briga. Ele tá falando aqui que nem todo mundo tem coragem de expor essas realidades, mas ele tá tendo. Ele tá ultrapassando esse limite, né? É, começar uma nova e terminar uma antiga briga. Então é ultrapassar essas barreiras que já foram, desses passados inalterados que ele citou no refrão, né? E realmente começar a brigar por coisas que valem a pena. É, então, na minha opinião, é isso aqui. Ele vai falar assim, e a situação não muda. Você sabe o que planta e o que colhe na muda. Na gorjeta miúda, onde um de confiança se torna um Judas. A gente realmente sabe o que colhe e o que planta, né? Porque a gente sabe todas as vezes que a gente vai cometer um ato e às vezes esse ato nem é tão incorreto, a gente tem noção do que está fazendo. Isso é muito louco. Só que, e aí, né? A gente sabe também que as pessoas podem trair nossa confiança. Então ele fala assim: na gorjeta miúda onde um de confiança se torna um Judas. Então, quando as pessoas traem nossa confiança, pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser algum conhecido, uma pessoa que você está tendo um relacionamento, aí o BK vai falar o que, que acontece nos próximos versos. Mas a gente sempre tem que estar com o olho aberto, um olho aberto e o outro fechado, né? É assim, sentir as coisas, deixar seguir um fluxo, um ritmo, mas sempre com o olho aberto. Porque as pessoas elas estão sempre tendo consciência dos seus atos, mas elas realmente não medem eles. E aí tem uma frase de um sociólogo, que é o Foucault, que eu gosto muito, que é assim: as pessoas sabem aquilo que elas fazem, frequentemente sabem porque o fazem, mas o que ignora é o efeito produzido por aquilo que fazem. As pessoas sabem o que estão fazendo, os atos que elas estão cometendo, elas sabem por que estão fazendo, mas o que elas ignoram é aquilo, qual que vai ser a consequência disso? BK está tratando aqui de consequência. A gente sabe o que planta e o que vai colher. Mas e aí, né? Ele vai expor a questão do Judas. E uma sombra, e o barco afunda na pequena fenda, feita com a sonda do medo. Depois da infância são caros brinquedos, errei quando pedi sua ajuda. E o mal assombra, e o barco afunda. O mal assombra é aquelas vozes que vem na nossa cabeça. E o barco, lembra quando ele falou de navegar sem naufragar por esses mares? Agora é as dificuldades que tá vindo, então o barco vai afundar. E aí ele fala, na pequena fenda feita com a sonda do medo, né? Ele está explorando aquilo ali, né? A fenda, ele está criando esse buraco e está explorando, mas aí vem o medo, né? Vem essas dificuldades, essas grandes dificuldades que vêm quando você está submerso nessa sua realidade aí. E quando você vai muito além, quem cava muito fundo acha, né? E aí ele fala assim: depois da infância são caros brinquedos, eu errei quando eu pedi sua ajuda. Ele está realmente expondo. Quando a gente é criança, a gente quer brincar, a gente quer ter brinquedos, né? Só que depois da infância, né, quando a gente fica adulto, os brinquedos são caros. Geralmente esses brinquedos não são bonecos, não, são pessoas, são sentimentos, são coisas bem mais caras, né? E aí ele fala assim: eu errei quando pedi sua ajuda. Essa questão do Judas, das pessoas que traem nossa confiança. E aí ele vai falar um negócio muito foda aqui, ó.
Se não pode com eles, junte-se a eles, faça parte deles, infiltre-se neles. E quando tu estiver lá dentro, mate todos eles. Tentamos conversar, tentamos resolver, eles fingem não escutar, mas agora eles vão ver. Fizemos o inferno subir, fizemos o céu descer. Se não pode com eles, junte-se a eles, faça parte deles, infiltre-se neles, e quando tu estiver lá dentro, mate todos eles. Cara, aqui o BK tá falando de tipo assim, se você não pode contra o inimigo, você tem que se juntar a ele e destruir ele de dentro pra fora. E aí pode ser o inimigo interno. Se você sabe que você tem um problema, por exemplo, um vício, pra você destruir ele, você tem que começar a agir de dentro pra fora. Não é você negar, por exemplo, eu não fumo mais e aí eu simplesmente vou parar de negar o cigarro. Isso não significa que você vai conseguir parar. Para você cortar esse mal pelas raízes, você tem que vir de dentro. Você tem que ir lá dentro de você, no seu subconsciente, e estudar por que você faz isso, e destruir esse mal. Então, ele fala, se não pode com eles, junte-se a eles, faça parte deles, enfeitice nele, e quando tu estiver lá dentro, que você entender toda a gravidade da situação, mate todos eles. Ele vai continuar. Tentamos conversar, tentamos resolver, eles fingem não escutar, mas agora eles vão ver. Fizemos o inferno subir, fizemos o céu descer. Aqui o BK tá falando que ele chegou no ponto de destruição, né? No ponto de se autodestruir, de autoflagelar para tentar resolver essas situações. Aqui eu não acho que na minha interpretação, ele está expondo algo além. Isso não significa que você vai no seu inimigo e matar ele. Mas ele falou que eles tentamos conversar, tentamos resolver. Então, assim, tentou pequenas coisas, mas não deu certo. Eles fingem não escutar, mas agora eles vão ver. Então, assim, saiu fora de controle. E agora ele vai fazer o inferno subir e o céu descer, ou seja, ele vai quebrar essa dualidade, ele vai chocar os dois pontos e trazer o equilíbrio. Aí ele vai entrar no refrão de novo. Medalhas de prata não valem nada. Batalhas são quadros de um passado inalterado. E o que resta sempre são quadros. Sorte ou agora o seu não mateu. Sangue nas pinturas, pelos diamantes nas molduras. Sangue nas pinturas, pelos diamantes nas molduras. O segundo refrão, BK traz essa parte. A gente sabe que às vezes a gente deixa a parte mais bonita das coisas morrerem por aquilo que nem vale a pena. Então ele está falando sangue nas pinturas, pelo diamante nas molduras. O que realmente importa numa obra de arte? A pintura ou a moldura? A gente sabe que a pintura é o que tem a carga bonita, é o que tem realmente a obra. Mas as pessoas estão olhando a parte errada, não estão conseguindo decifrar o que é realmente importante na vida e morrendo e se matando pelo diamante nas molduras. Ou seja, só as riquezas, né? Só o dinheiro. As pessoas estão se deixando levar pelas coisas materiais, esquecendo que o mais importante é aquilo que é bonito, o sentimento, aquilo que fica, aquilo que é eterno. E aí, a última parte da música é a ponte. Ele e Lucas Carlos, muito foda. Cara, Quadros é muito foda, rapaziada. O que essa vida tem pra me dar? Quem dera se eu cantasse igual o Lucas Carlos. Espero que tenham gostado, rapaziada. Quadros.